Olá a todos, meu nome é Catarina Sodiano, eu sou estudante de Literatura francês e orientanda da professora Alessandra de Oliveira Haldane, no Presente PIBIC, que tem como tema tradução como prática de resistência e inclusão. Minha proposta nesse projeto é apresentar a tradução comentada de 2 capítulos do livro Promenade dans Londres, traduzido por Passeios em Londres, escrito por Flora Tristan, na qual utilizei o critério da vertente funcionalista ensinada pela professora Cristiane Norte. Primeiramente, eu irei apresentar a autora, depois eu vou falar a respeito da obra, do processo tradutório e seus desafios. Flora Tristan, nascida em 1803, foi uma feminista utópica franco-peruana, percussora do socialismo na Europa. Antes mesmo de Karl Marx publicar o Manifesto Comunista, ela já havia publicado um livro chamado L'Union Ouvrière, em que ela argumenta que a emancipação da classe operária dependia fortemente da integração das mulheres no movimento socialista e na criação de uma organização sindical única, independente de profissão e gênero. Os esforços da Flora Tristan contribuíram fortemente para a parte francesa da Primavera dos Povos, em 1848, embora só tenha ocorrido 4 anos após a sua morte. A obra do qual retirei os capítulos para tradução, Passeios em Londres, foi resultado das experiências da autora, das experiências e vivências da autora, em Londres, entre os anos de 1826 e 1839, mas principalmente nessa última data, que é o momento em que o povo inglês estava sofrendo de uma miséria profunda, e foi quando ela relatou os acontecidos em Londres durante essa época. Esse livro é, antes de tudo, uma crítica e uma denúncia à organização social inglesa do início do século XIX, em que o autor expõe as condições de trabalho da classe operária, a prostituição, a forma desumana em que eram tratadas crianças e mulheres, e principalmente a indiferença dos mais poderosos diante das injustiças sociais. O primeiro capítulo que eu traduzi, que é o 8º capítulo, se chama Mulheres Públicas. Inclusive, eu escrevi uma nota de tradutora sobre o peso desse termo, porque homens públicos e mulheres públicas têm significados tão diferentes. E nessa parte, a Tristan discorre em detalhes, muitos detalhes, a respeito da rotina das prostitutas em Londres, das violências e doenças às quais elas eram suscetíveis, além dos motivos de sua morte precoce. Ela também dá destaque à prostituição infantil e às organizações criadas para erradicá-la. Nessa parte, a autora usa os estudos de um médico inglês que se chama Michael Ryan, que ele escreveu um livro, se chama Prostitution in London, e ela usa os estudos dele como base para os argumentos dela. Já no segundo capítulo traduzido, capítulo de número 17, se chama As Mulheres Inglesas, e aqui a Tristan critica a forma com a qual as mulheres são educadas, o papel que elas exercem no casamento e a frieza com que os pais tratam as suas crianças, além de fazer algumas comparações com a sociedade francesa. Nessa parte, a autora também faz um paralelo com o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, da inglesa Mary Wollstonecraft, que foi publicado meio século antes dela ir para a Inglaterra. Inclusive, esse livro ele já tem uma tradução para o português da editora Boitempo. Por conta do caráter apelativo da escrita da Tristan, é possível encontrar vários elementos típicos da oralidade no texto de Passeios em Londres, e a autora expressa sua indignação, desgosto de forma bastante veemente e manifesta esses sentimentos com o uso de pontuações e interjeições diversas ao longo do texto, como é possível observar no slide. Muitas reticências, muitas interjeições. Juntando isso ao fato de que o uso da vírgula no francês difere bastante do uso da vírgula no português, eu posso dizer que esse foi para mim um dos maiores desafios tradutórios, que é adequar a pontuação às normas da língua portuguesa sem apagar essa qualidade enfática do texto original. Esse texto é um exemplo do uso de pontuações, e o primeiro capítulo, principalmente, é inteiramente escrito dessa forma.
com muitos elementos que tornam o registro bastante coloquial. E nesse slide aqui eu mostro como eu lidei com as pontuações, interjeções e afins. E eu também mantive as partes em que a autora deixou em itálico, porque eu acho que é importante o leitor saber em que partes a autora quis ser mais enfática. Quanto ao léxico, considerando que é um texto acessível linguisticamente falando, como eu suponho que tenha sido o objetivo da autora, que todos pudessem ler o texto, que não fosse de difícil compreensão, não houveram muitos casos em que eu não pude encontrar como me expressar em português o que estava escrito em francês. E quando eu não pude, naturalmente eu recorri às notas de tradução. Aqui eu trago um exemplo de uma das notas que eu fiz. Esse especificamente é sobre um aspecto histórico-cultural do texto. Eu apresento o significado dentro do texto e também os outros possíveis significados. Também coloquei ao final a referência do dicionário online, o CNRTL, que foi de onde eu tirei as informações. Para diferenciar as minhas notas da nota da própria autora, eu coloquei NT no início da nota. Essas são minhas referências e esse é meu projeto. Obrigada pelo seu tempo e atenção.